Ô, Vitor, já que você fez a prece, você não quer fazer a leitura também, não? Já faz serviço completo? Pode ser, Pode ser? pode ser. Show de bola. Ó, então, Renata, tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, Mário. Então, Tudo nós bem? vamos... Opa, tá chegando aí. Boa noite, Tati. Oi, boa noite. Tudo bem, gente? Joia. Bom, então vamos começando aqui. Nós vamos então estudar palestras familiares de Além Túmulo. Vamos começar no ano de 61, para a gente não encavalar com Revista Espírita lá do sábado, né? Que nós estamos lá em 59, daí logo nós vamos para 60. Então aqui a gente começa em 61 para a gente não repetir os assuntos, né? Então, fevereiro de 61 é primeiro mês desse ano que tem palestras familiares de Além Túmulo, e nós vamos estudar o suicídio de um ateu. Nós vamos começar por aí hoje. Mesmo raciocínio do anterior. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Pode Manda começar? bala, Vitor. Pode. Beleza. Fevereiro de 1861, suicídio de um ateu. O Sr. JBD, evocado a pedido de um de seus parentes, era um homem instruído, mas até o último grau imbuído de ideias materialistas. Não acreditava na alma nem em Deus. Afogou-se voluntariamente há 2 anos. Evocação. Sofro, sou um condenado. Pediram-nos que vos chamasse da parte de um dos vossos parentes, que deseja conhecer a vossa sorte. Podeis dizer se esta evocação é agradável ou penosa? Penosa. Vossa morte foi voluntária? Sim. Observação. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grande, irregular, convulsa e quase legível. De início denota cólera. Quebra o lápis e rasga o papel. Tende calma, rogaremos por vós a Deus. Sou forçado a crer em Deus. Deixa eu subir aqui um pouquinho, Vitor. Peraí. Tá. Aí, beleza. Que motivo vos levou a destruirdes? Tédio da vida sem esperança. Observação. Compreende-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quer-se fugir à infelicidade a todo custo. Com o espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. O suicídio, então, não tem objetivo. Ainda mais, reconhece-se que por tal meio não se escapa a um mal, senão para cair num outro 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo já subtraiu tantas vítimas à morte voluntária. Estão errados e são sonhadores aqueles que nele buscam, antes de mais nada, o fim moral e filosófico? Muito culpados são aqueles que, por sofismas científicos e no suposto nome da razão, se esforçam por prestigiar a ideia desesperada, fonte de tantos males e crimes, de que tudo acaba com a vida. Serão responsáveis não só por seus próprios erros, mas por todos os males de que tiverem sido causadores. Quisestes escapar às vicissitudes da vida? Conseguistes alguma coisa? Sois mais feliz agora? Porque o nada não existe. Muito bem. Vamos começar aqui comentando esse trecho inicial aqui, para a gente já ir se situando nessa comunicação aqui desse espírito. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque a gente vai começar a ver vários casos aqui, e Kardec evoca muitos suicidas, né? Evoca vários, né, na Revista Espírita. Depois ele vai levar um pouco desses casos aí lá para o céu e inferno. Ele vai apresentar alguns casos desse aí, e tem muitos outros que nós vamos ver aqui na revista. É interessante chamar a atenção dos colegas, porque a visão que a gente tem hoje, sobretudo, muitas vezes quando a gente não se debruça sobre Kardec, é de que os suicidas, eles acabam tendo alguns padrões de sofrimento, né, que são, muitas vezes, nós entendemos isso através da obra, né, da Ivone Pereira, que vai falar do Vale dos Suicidas. Então, a gente tem sempre aquela ideia de que um suicida, por exemplo, esse aqui, ele se matou afogado, e ele vai ficar ali vendo aquela cena, ele vai ficar sentindo que ele está se afogando ali o tempo inteiro, né? Então, isso porque foi relatado por alguns espíritos naquele livro.
e a gente tem a mania de empacotar as coisas e falar, bom, então se é assim para todos. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, para que a gente observe cada comunicação dos suicidas e que a gente possa observar que cada um sofre de um jeito, né? Então, nem todos vão ficar na cena da morte. Às vezes, o sofrimento dele é até maior do que aquele que fica, né, na cena da morte. Porque tem alguns que ficam ali tão aterrorizados com aquele momento, que ele vai se sentir, né, passando toda vez por aquele mesmo problema, por aquele mesmo terror. Já outros vão embarcar por outros tipos de sofrimento. A gente vai ver que todos sofrem, né? Todos sofrem com esse ato. É uma coisa assim, isso é unânime, mas o tipo de sofrimento é diferente. Então a gente chama atenção para isso porque a gente não pode pasteurizar as coisas na doutrina espírita. E ela tem sido pasteurizada nos últimos anos, né, por conta do movimento espírita brasileiro, que, por falta de observação, não vai a Kardec para fazer um estudo mais profundo, né, e separar. Então, nesse livro, por exemplo, da Ivone Pereira, que é uma grande referência para nós, quando nós vamos falar em suicida, que ele vai apontar o Vale dos Suicidas ali, é um recorte de um grupo de espíritos que estão naquela situação que ela teve contato para escrever o livro. Mas o ambiente é muito mais diverso do que isso. Tá? Essa é a primeira colocação aqui. Então, trata-se de um materialista. Então, ele era um ateu, tanto que chama Suicídio de um Ateu. Era um materialista, ele não acreditava em Deus. E quando ele acreditava no nada, né, uma vez que ele era ateu, ele não acreditava, ele era materialista e ateu. Então, além de não acreditar em Deus, ele não acreditava na sobrevivência da alma. São coisas diferentes. O indivíduo pode ser ateu e pode não ser materialista. Então, isso pode acontecer, apesar de não ser comum. Mas é uma coisa que pode acontecer. E, nesse caso, ele era os dois. E ele se surpreende depois que ele desencarna ali e é evocado. E ele vem com uma característica também interessante dos espíritos que estão muito revoltados, que é a de estressar o médium, né? Então ele ia escrevendo ali, Kardec relata que ele escrevia com extrema dificuldade, né? Uma letra grande, irregular, convulsa, aquela letra, né, errática. Isso é a transmissão, né, desses sentimentos do espírito naquele momento, dessa perturbação desse espírito para com o médium que está fazendo aquela comunicação. Então ele vai relatar aqui que ele quebra o lápis, que ele rasga o papel. Então ele demonstra através da comunicação mediúnica toda essa revolta, toda essa perturbação que ele tem ali. E perguntado ali, né, quando eles pedem para ele ter calma, e ele fala, sou forçado a acreditar em Deus. Então é interessante porque ele, quando ele chega no plano espiritual, além dele naturalmente perceber que a vida continua, então que há sobrevivência da alma, é como se ele tivesse também intuitivamente a consciência de Deus. Né? Novamente, são coisas diferentes. O espírito pode até achar ver que ele está vivo, né? Não entender aquele processo, ou entender o processo de que ele, de alguma maneira, sobreviveu à morte física, mas ele poderia continuar não acreditando em Deus. Mas aqui ele demonstra que ele tem instintivamente, agora, como espírito, ele tem esta realização de que Deus existe. Isso incomoda muito aqui, nesse comecinho de comunicação, já deixa claro esse incômodo dele com relação ao fato de compreender que Deus existe, de alguma maneira, ainda que intuitivamente ali. E aí a pergunta número 5, que ele vai falar das razões que levaram ele a se suicidar, ele vai mostrar ali que era o tédio, né? Ele vai falar que é o tédio, uma vida sem sentido, sem esperança. E aí Kardec faz uma observação, isso é o legal que a gente vai ver aqui dentro das comunicações dos familiares de além-túmulo, dessa sessão, que Kardec vai pontuando, vai observando ali o que esses espíritos estão trazendo e vai fazendo essas pontuações. Então Kardec coloca para nós lá no começo da Revista Espírita, quando ele vai inaugurar essa sessão, que ele aprendeu muito com essas reuniões. Né? Ele aprendeu tanto com esses espíritos, que ele chamou de ordinários, que são espíritos comuns, como com os espíritos superiores. Né? Porque esses espíritos foram os que demonstraram para Kardec como é que era a vida ali no plano espiritual. O que acontecia depois da morte com cada um deles, o quão diverso era esse despertar do espírito, quão diverso era a vida do espírito, né? E aí referente à forma como ele se entendia, o seu processo evolutivo, onde é que ele estava nesse processo evolutivo. Então Kardec aprendeu muito. E ele vai fazer essa observação aqui, né?
falando que compreende que quando a vida não tem sentido nenhum e que ela é coberta por esse véu do materialismo, o suicídio é uma coisa natural, né, para esse tipo de indivíduo. Então ele se sente angustiado, ele se sente desesperado dentro da vida, ele não se encontra, ele vai se suicidar, né, porque ele não tem uma visão de futuro, ele não encontra nele nenhuma razão de viver. E aí ele aproveita nessa observação para pontuar que o espiritismo ele demonstra o futuro, né, e aí a esperança ela se torna legítima, porque o espiritismo vai mostrar para nós que, independentemente da condição que nós estamos vivendo aqui, ela é um pequeno trecho, mas muito pequeno, da nossa vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual. Então, o espiritismo ele vai pontuar aqui que, na verdade, ele subtrai as pessoas das ideias suicidas. Então, quanto mais você compreende o espiritismo, menos razão você vai ter para se suicidar. E principalmente se você tiver acesso às comunicações desses espíritos que já se suicidaram. Então, é interessante como ele vai colocando ali, né, que a partir do momento que você conhece a realidade desses espíritos, você vai ver que o sofrimento deles é 100 vezes pior do que qualquer sofrimento que nós possamos estar passando no plano material. E é interessante, eu li alguma coisa aí nas internets da vida, aí, nos Instagram, sei lá onde, de um cidadão que, eu não me lembro quem era, que falou isso, mas ele disse assim, que ele queria ver uma vida de felicidade. E aí ele descobriu que a vida era serviço. E ao servir, ele descobriu a felicidade. Então, é interessante, porque a nossa vida ela é serviço, ela é expiação e provas aqui nesse planeta. Então, de qualquer forma, se ela for em missão, vamos supor que algum de nós seja um espírito jamais evoluído, que esteja aqui em missão. Ainda assim, a vida é serviço. Então, achei muito interessante essa frase, né? Porque ele falou, descobri que a vida é serviço. E servindo, encontrei a felicidade. Então, é você encontrar o caminho, né? Compreender o que é a vida, né? E a partir daí você viver essa vida com essa compreensão, fazendo dela algo útil. Então você não vai ter esse tédio que fazia com que essas pessoas se suicidassem. Então ele vai trazer aqui a utilidade do espiritismo, né? Do conhecimento da doutrina espírita, primordialmente aqui nesse tema, para evitar o suicídio, tirar a pessoa desse sentimento de desespero, né? E eu comecei chamando a atenção para essas questões da diversidade das reações dos espíritos pós-suicídio, para justamente a gente entender que isso é diverso e a gente não ter essa retórica muito pasteurizada, muito engessada, que, a meu ver, ela desorienta e ela desespera ao invés de esperançar. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de esperança. Se uma pessoa vai e se suicida e a gente vai falar com um familiar, nós temos que levar essa esperança da doutrina espírita, e não a desesperança de que ele está num vale de suicidas, que ele vai ficar 200 anos espiando, que ele vai nascer sem braço, sem perna, sem olho, porque a gente já faz diagnóstico também, né? Além da gente fazer diagnóstico do passado, a gente faz diagnóstico da vida futura. Não, olha, tudo bem, Deus é bom, mas olha, ele vai nascer umas 200 vezes sem braço, sem perna, sem cabeça, e depois ele emenda. Né? Isso é ruim, traz desesperança, desespero para quem está aqui. Não é? E a gente vê que não é assim. A gente vê que não é assim. Tem muitos espíritos que desencarnam, suicidas, e eles rapidamente eles entram nesse sofrimento, mas rapidamente eles conseguem dar um outro rumo para a sua caminhada e muitas vezes até reencarnam rapidamente e seguem a vida. E reencarnam sem essas questões nossas aqui tão fechadas. Se ele se afogou, ele vai nascer com problema de pulmão, essas coisas que a gente fica viajando aí na maionese sem nenhuma referência absoluta. Porque às vezes um espírito que aconteceu isso. Né? Ele se suicidou de alguma maneira e ele nasceu com algum defeito físico. E aí a gente já imagina que todos vão ser assim. Tá certo? Então eu queria começar a fazer essa introdução aqui e queria ouvir vocês. Algum comentário? Alguma pergunta? Sérgio, eu fechei seu microfone, que estava com ruído, você pode abrir, por gentileza? Tem uma pergunta. Esses espíritos, né, que cometem suicídio, nessas pessoas, enquanto estão vivas, eles passam um processo de depressão, às vezes estão tomando muito medicamento, às vezes não estão tomando nada, às vezes estão bebendo ou estão usando drogas.
Mas o que acontece é, existe um problema psicológico atrás disso, muito sério. Então eu queria saber se na espiritualidade, que não pode chegar, o fulano está sofrendo, sim, mas ele precisa de um atendimento, seria do outro lado um psicólogo, um psiquiatra, alguém que pudesse entender o problema, explicar para ele, e fazer essa pessoa entender melhor o que está acontecendo. Senão, fica difícil, ele vai continuar naquele problema mental e para esperar ele sair sozinho daquilo vai ser muito complicado. Então, eu acho que, será que existe uma equipe do outro lado que é igual você pegar um paciente, você pega na emergência, você não fica olhando o sujeito na emergência sofrendo, você vai lá tentar atender da melhor maneira possível, entendeu? Então, é o mesmo caso. Esse sofrimento, problema mental, whatever, depressão, o que seja, ele vai continuar isso do outro lado. É isso aí que eu queria perguntar. Tem alguma coisa sobre isso? Algum esclarecimento sobre como é que eles atendem essas pessoas depois? Então, Kardec vai até falar aqui numa outra comunicação que a gente vai ver, se não hoje, semana que vem, sobre essa questão. Ele vai perguntar para o espírito se haviam familiares ali para recebê-lo. O espírito vai dizer que sim. É uma outra condição aqui, não é um suicida. Mas a gente vê que a gente está sempre amparado, né? Nós temos lá começa com o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, e nós temos envolvidos no nosso processo reencarnatório outros espíritos ali. Então, essa situação de você ser atendido, né, ser amparado psicologicamente no plano espiritual, ela é comum. Kardec faz várias menções a ela, e depois nós temos, por exemplo, se você pegar toda a obra do Chico, lá de André Luiz e outros tantos, vários relatos também dessas interferências. O que acontece, Sérgio, é que muitas vezes, assim como aqui encarnados, o espírito está refratário a esse tipo de aproximação. Então, é por isso que varia muito, né? Porque se o espírito está lá, ele entra naquele profundo sofrimento ali, ele passa por aquele processo, que vamos imaginar como se fosse um processo de luto, né? Então, cada pessoa responde ao luto de uma maneira. E tem algumas que se fecham, e é necessário que ela fique um tempo fechada, para depois ela começar a dar ouvido para as outras pessoas, dar ouvido para a vida de novo. Eu imagino que esse processo do desencarne, não só dos suicidas, mas mais no caso dos suicidas, porque eles já têm o sentimento de culpa muito aguçado no momento em que eles cometeram o ato, né? Que instintivamente ele já percebe que ele fez uma lambança. O que acontece? Ele muitas vezes vai ficar refratário. É onde ele vai ficar mais ou menos tempo naquela sensação de extrema perturbação, que cada um interpreta de um jeito. Tem gente que vai ficar vivendo aquele momento da morte, tem gente que vai ficar remoendo as culpas daquilo que viveu, tem gente que vai ficar igual ele aqui pensando em Deus, né, porque ele realiza que Deus existe instintivamente, e aí nessa hora ele não deixa os outros chegarem. Então, até o momento em que ele percebe que tem alguém e ele dá atenção para essa pessoa, porque aí ele pode trabalhar, né? É o caso, por exemplo, você citou a emergência. Se uma pessoa chega na emergência, você vai atuar. Mas se ela se recusa a entrar na emergência, você não consegue atuar com ela, às vezes, na rua, né? Principalmente um psicólogo, por exemplo, né? Se eu me predisponho a sentar e conversar com o psicólogo, eu vou receber o tratamento. Mas se eu falo, não, eu não preciso, ou eu não quero saber de psicólogo, ele não me afeta, ele não consegue chegar até mim. Eu posso fazer um adendo aqui? À vontade, puxa, por Okay. favor. O que existe é o seguinte, se a pessoa representa um risco para si mesma, isso aqui, vida, ou um risco a outras pessoas, está autorizado a forçar essa pessoa a ficar confinada na emergência, sob supervisão. Uhum. Entendeu? Porque ela representa, ela tem o risco de suicídio. Isso daí é muito comum, isso aí. Sim, então, sim. se a pessoa está com risco iminente, tentou suicídio e diz que vai tentar novamente, você pode legalmente manter essa pessoa na emergência do hospital e talvez até transferir para um hospital mais apropriado. Só isso, só para esclarecer essa parte. Exatamente, Sérgio. E eu acredito que no plano espiritual seja do mesmo jeito, né? No sentido, por exemplo, nós vemos que muitas vezes eles falam, olha, o espírito não é permitido que ele faça uma comunicação, não é permitido que ele se aproxime de uma pessoa. Eu acho que aí estão os limites, né? Igual nós temos os nossos limites que você falou, porque a pessoa ela pode estar tentando suicídio, ela pode estar dentro desse processo de perturbação no material, né, encarnado, também oferecendo perigo para outro.
aí vale a mesma regra, né? Você pode conter a pessoa, você pode medicar a pessoa e você pode até transferir para um hospital psiquiátrico, um hospital especializado. Imagino que no plano espiritual seja assim, né? E preservando o livre-arbítrio, né? Essa pessoa ela tem o livre-arbítrio para poder fazer isso. Um relato que a gente tem que é interessante, que serve de apoio para essa nossa conversa, é o próprio relato do André Luiz, né? Na hora que ele desencarna e que ele se vê naquilo que ele chamou de umbral, e que a gente também espírita pasteurizou e acha que todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo vai para o umbral, a gente criou um purgatório ali, né? E isso é diverso também, porque cada um se expressa de um jeito, cada um vai para um lugar, né? E é óbvio que vários vão para o mesmo lugar, e é isso que ele chamou de umbral. Mas o que aconteceu ali? Eles tentavam resgatar aquelas pessoas, tentavam conversar com elas e elas não vinham, né? A partir do momento em que ele, né, deu uma condição nele de ser ajudado, aí ele foi ajudado, né? Então eu acho que essa coerção, o que vai acontecer, Sérgio? Vamos lá. Se o espírito ficar refratário durante muito tempo, e aí ele vai chegar nessa mesma referência que você deu, de um pronto-socorro, o que a espiritualidade faz com ele? Uma encarnação compulsória. Entendeu? A encarnação compulsória nada mais é do que você pegar ele e transferir para o hospital psiquiátrico. Isso, ok. Né? Eu tentei intervir, tentei, não consegui. O que eu faço? Eu reencarno ele, porque aí lá, aqui no planeta, ele vai, né, de alguma maneira, melhorar a condição dele de ser atendido, como se ele tivesse sido transferido para um hospital psiquiátrico. Okay. Certo? Certo. Lá, pode falar, Vera, pode falar. Então, você explicou muito bem todos os casos. São muitos anos que eu converso, né, com o espírito, atendo nas reuniões mediúnicas. E o que acontece? É tudo isso aí. Cada caso é um caso. Cada situação do espírito depende muito dele querer, né? Muito bem explicado, foi ótimo. Obrigado, Vera. Às vezes eu sou até repetitivo com relação a isso, porque eu acho que esse é um dos maiores problemas nossos como espíritas brasileiros, né? E nós somos quase que a totalidade dos espíritas do mundo, porque a gente acabou dando uma distorcida nisso e criando muitos padrõezinhos que atrapalham a doutrina, atrapalham o entendimento das demais pessoas. Então, a gente acaba ficando repetitivo, mas acho que é importante. Vamos seguir um pouquinho aqui? Vamos lá. Deixa eu só subir aqui, Vitor. Tá. Aí. De onde vinham as ideias materialistas que tinhas em vida? Em outra existência eu tinha sido mal e meu espírito estava condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante minha vida. Assim, matei-me. Observação. Existe aqui toda uma ordem de ideias. Frequentemente nos perguntamos como pode haver materialistas, de vez que, já tendo passado pelo mundo espírita, deveríamos ter-lhe a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada, como castigo a certos espíritos que conservaram o orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Aí tem que abaixar um pouquinho, Mário. Vou subir mais aqui. Aqui. Não devemos esquecer que a Terra é um lugar de expiação, eis porque ela encerra tantos espíritos maus encarnados. Quando vos afogastes, que pensáveis que vos iria acontecer? Que reflexões fizestes naquele momento? Nenhuma. Para mim era o nada. Vi depois que, não tendo esgotado a minha pena, ainda iria sofrer muito. Agora estáis bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ó, sou terrivelmente atormentado por isso. Revistes vossa mulher e vosso irmão? Ó, não. Por quê? Porque reunir nossos tormentos? A gente se exila na desgraça e só se reúne na felicidade. Ai de mim. Gostaríeis de rever o vosso irmão, que poderíamos chamar para o vosso lado? Não, eu estou muito mal. Por que não quereis que o chamemos? É que também ele não é feliz. Peraí, só que... É como saiu uma pessoa da reunião aí tampou onde estava escrito. Desejais que ele diga alguma coisa? Que orem um pouco por mim. Ah não, pera, eu pulei um. Ah não, é que você subiu, né? Eu me perdi. Desculpa. Tá aqui. Eu parei na 15? Volta aqui na 14, por favor. Tá. Por que não quereis que o chamemos? É que também ele não é feliz. Temeis a sua presença? Entretanto, ela não vos poderia fazer bem? Não. Mais tarde.
Vosso parente pergunta se assististes ao vosso enterro e se ficaste satisfeito com o que ele fez na ocasião. Sim. Desejais que ele diga alguma coisa? E orem um pouco por mim. Muito bem. Aqui vamos explorar umas coisinhas aqui. Na pergunta 7 ali, quando o Kardec vai falar ali que como é que é esse tipo de sofrimento dele, né, quando ele descobriu que aquilo que ele negava, que ele acreditava piamente, não aconteceu, né? E é interessante que ele fala ali, né? Minha alma está como que num braseiro, horrivelmente atormentada. Olha que figura de linguagem que ele usa, né? Quando ele fala que a alma dele está num braseiro, você imagina um médium da Idade Média que estivesse recebendo uma comunicação dessa e o espírito falasse para ele que a alma dele estava num braseiro. Né? Ele vai falar, está no braseiro, eu queimo sem parar. Né? Mas o que ele está falando aqui? É uma figura de linguagem para expressar um sofrimento psicológico, né? Um sofrimento moral. E aí muitas vezes a gente pode pegar isso aqui e falar, não, ele está queimando no fogo do inferno. Né? Está vendo como vai para o inferno uma pessoa? Minha alma está como num braseiro, ou seja, que você não para de pensar um minuto, né? Você está ali atormentado por aqueles pensamentos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu achei interessante, né, essa figura de linguagem e justamente o que ele se referiu a braseiro, que nos remete a esse inferno medieval, né? E aí, na pergunta 8, que ele vai dizer lá de onde vinham as ideias materialistas, e aí Kardec faz a observação, né? Que ele vai dizer lá, frequentemente nos perguntamos como pode alguém ser materialista, né, uma vez que já tendo passado pelo mundo espírita, deveríamos ter a intuição desse mundo. Então, olha que interessante a reflexão de Kardec, né? Então, se nós trazemos algumas intuições, nós não trazemos as nossas más e boas inclinações para a nossa encarnação, a gente não lembra da encarnação passada, mas a gente traz as nossas más e boas. Então, por que a gente não traz essa certeza de que nós somos imortais? Né? Ainda que seja aquela coisa muito, muito inata lá. Da mesma forma que a grande maioria das pessoas acabam tendo uma ideia inata da divindade. Né? A gente acaba tendo isso dentro de nós ali, inconscientemente, da existência de Deus, isso desde a pré-história, cada um se expressando de uma maneira. E ele vai perguntar, por que a gente não tem, tendo passado tantas vezes pela espiritualidade, por que a gente não tem a mesma sensação? E aí ele mesmo responde, né? Ora, é precisamente essa intuição que é recusada como castigo. Né? Quando nós vamos para um planeta de expiação e provas, nos é retirada essa intuição dessa sobrevivência. Então isso é um castigo. Né? E também uma forma, talvez, para aqueles menos adiantados, né, deles darem valor, é uma forma até de você atuar na questão da conservação da espécie. Né? Então você dar um valor excessivo à sua existência, à sua atual existência, imaginando até que ela seja uma existência. Então foi preciso muitos milênios para que o homem tivesse preparado para receber abertamente a doutrina dos espíritos, que vai mostrar que nós temos várias encarnações. E isso é interessante porque no começo do processo da doutrina espírita, muitas pessoas falavam, bom, ela vai auxiliar, ela vai ampliar o egoísmo, amplificar o egoísmo das pessoas. Porque você vai falar assim, eu quero aproveitar essa minha vida, já que eu vou ter outra, então na outra eu reparo o que eu tiver que reparar, mas nessa, se eu tenho condição de aproveitar, eu vou aproveitar. Esse era um dos pensamentos até dos antagonistas da doutrina espírita. O que Kardec vai mostrar exatamente o contrário, né? Que ao conhecer o futuro, ao conhecer a nossa trajetória, tudo o que a gente não quer é perder mais tempo. Do mesmo jeito que a gente vê os relatos dos espíritos infelizes que estão sofrendo, a gente vê os relatos dos espíritos mais adiantados do que nós, que já estão em mundos mais evoluídos, que estão em condições superiores. Então, você aprende, ou deveria aprender, é melhor deveria aprender, porque a gente é meio cabeça dura, com as duas experiências. Olha, eu não vou ficar errando e patinando aqui, porque olha o sofrimento desse espírito. Então, imagina assim, eu tenho uma ideação suicida, se eu paro para olhar o sofrimento desses espíritos, eu já vou, de cara, já olhar e falar, não vale a pena. Essa relação custo-benefício, ela é ruim, não vale a pena. E se eu olho aqueles que estão acima e vejo a felicidade deles, vocês se lembram que a gente estudou aqui aqueles casos de desobsessão, né, que tinha lá aqueles espíritos superiores que eles acabavam modificando a postura do obsessor até em função do exemplo deles. Era só dele ver
a alegria que ele tinha, que esse espírito superior tinha, que ele já se sentia motivado a fazer alguma coisa para mudar, né? Então, é bastante interessante isso. Essa colocação de Kardec, de que essa intuição ela é retirada justamente como um castigo, né, para que nós possamos aqui viver essa expiação ou essa prova. E aí depois ele vai falar ali que ele é muito atormentado, né, na pergunta número 10, justamente pelo fato de ter se convencido da existência de Deus. E aí a gente vê duas coisas, né? Uma que ele pode estar atormentado porque ele viu que ele ofendeu ao Criador, pode ser um arrependimento, ou pode ser orgulho, né? Que ele pode às vezes ter se sentido humilhado de ter estado errado o tempo inteiro. Então, isso até depois o irmão dele vai falar aqui na frente para nós aqui. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi na pergunta 12, quando o Kardec pergunta se ele queria falar com o irmão, né? Porque o irmão dele tinha desencarnado também, não tinha se suicidado, mas era materialista também. E aí Kardec fala, e se a gente trouxer o seu irmão aqui? E ele não quer, ele está caindo fora de ver o irmão. E aí ele fala aqui, né? A gente se exila na desgraça e se reúne na felicidade. Olha que emblemático, né? Então, quando a gente está ali sofrendo, humilhado, derrotado, você se isola, né? Então, ele quer se isolar, ele está envergonhado, ele está perturbado, ele não quer a presença do irmão, né? Por alguma razão. Ele está ali, né, nessa perturbação e talvez ele não queira se mostrar nessa situação para o irmão dele. E também chama atenção quando ele pergunta lá na 16 já se ele viu se o parente dele, provavelmente uma homenagem que o parente tinha feito no momento do seu enterro. Né? E o espírito responde sim. Sim, eu vi. Né? Viu e ficou feliz, ele responde só sim. Ele não dá nenhum detalhe, ele não fala mais nada. Quer dizer, ele não está nem aí para isso. Né? Ele não está nem aí. O sofrimento dele é tão grande que ele não está preocupado com isso. Mas ele se despede aqui, né, falando para orarem por ele. Então, orem por mim. Então, se o sofrimento de um suicida, não só o suicida mais, mas de um materialista, de uma pessoa que teve condutas que não foram positivas durante a sua existência, ele vai ter um sofrimento, isso é normal, uma perturbação maior ou menor, isso também é normal. Né? Ele vai ver que ele falhou no planejamento reencarnatório dele e por isso vai sofrer. Se isso é uma coisa constante, também é constante o poder da oração para auxiliar esses espíritos. Os estudos que nós fizemos até agora, naqueles estudos da obsessão, principalmente, né, que os desencarnados que se comunicavam, que estavam em sofrimento e que muitas vezes eram obsessores, até mais por uma questão de perturbação do que maldade mesmo, quando eles começavam a perceber a sua situação, né, o quão miserável ela era, eles pediam oração. Né? Então, isso é uma constante também. O poder que a oração tem para ajudar esses indivíduos desencarnados. E aí a gente volta naquele tema de que a gente tem que fazer a coisa ser consoladora. Então, dentro da doutrina espírita, você vai falar com alguém que se suicidou, qual é a nossa orientação? Qual seria? Ore por ele sem cobrança, ore por ele sem julgamento, né? Ore por ele, né? Se conecte com ele e envie as vibrações, peça ajuda desses espíritos, peça para que ele consiga se conectar com o seu anjo guardião, consiga se conectar com essa espiritualidade que ali está. Aí sim a gente está fazendo um serviço racional, um serviço talvez mais produtivo, né? E isso quem disseram foram os espíritos que se comunicaram. Né? Não foi Kardec que chegou nessa conclusão, foram os espíritos que passaram isso para ele, né? Que o quão importante era o processo das orações para eles que estavam sofrendo na erraticidade. Certo? Comentários? Perguntas e afins? Não? Então vamos. Pode seguir, Vitor.
É que para mim ainda está aparecendo na tela do Meet. Aí. Agora Deu? Boa. deu. Parece que na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas partilham das opiniões que tinhas em vida. Querereis dizer-lhes algo a respeito? Ah, que infelizes! Possam eles acreditar numa outra vida. É o que lhes posso desejar para maior felicidade. Se pudessem compreender minha triste posição, iriam refletir bastante. Evocação do irmão do precedente que professava as mesmas ideias, mas que não se suicidou. Conquanto, infeliz, está mais calmo. Sua caligrafia é clara e legível. Possa o quadro de nossos sofrimentos vos ser uma lição útil e vos persuadir de que há uma outra vida, na qual expiamos nossas faltas e nossa incredulidade. Vós e o vosso irmão que acabamos de evocar vos vedes reciprocamente? Não, ele foge de mim. Estais mais calmo que ele. Poderíeis dar-nos uma descrição mais exata dos vossos sofrimentos? Na terra não sofrem o vosso amor próprio, o vosso orgulho, quando sois obrigados a confessar o vosso erro? O vosso espírito não se revolta ao pensamento de vos humilhardes ante aquele que vos demonstra que estáis errados? Então, que pensais que sofra o espírito que em toda a sua existência ficou persuadido de que nada existe além de si mesmo e que tem razão contra todos? Quando, de repente, ele se acha ante a deslumbrante verdade, sente-se aniquilado e humilhado. A isto vem juntar-se o remorso de, por tanto tempo, ter esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável, não encontra calma nem repouso. Não achará um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça santa, isto é, o amor de Deus o tocar. Porque, de tal modo, o orgulho se apodera do nosso pobre espírito, que o envolve inteiramente. E ainda lhe é necessário muito tempo para se desfazer dessa túnica fatal. Só a prece dos nossos irmãos nos ajuda a nos desembaraçarmos dela. Quereis falar de vossos irmãos vivos ou em espírito? De uns e de outros. Isso. Pode ler 23, por favor. Tá. Enquanto conversávamos com o vosso irmão, um dos presentes orou por ele. A prece ter-lhe-á sido útil? Não será perdida. Se agora recusa a graça, ela lhe voltará quando estiver em estado de recorrer a essa divina panaceia. Cara. Show de bola. Vamos comentar um pouquinho esse trecho aqui. Ele começa ali, agora então eles evocam o irmão, né? E deixa claro aqui que o irmão não tinha se suicidado, mas era também um ateu materialista, igual o primeiro, né? Só que o primeiro acabou avançando e se suicidando ali. E aí ele vai perguntar o que poderia esses ensinamentos deles, essas comunicações deles, né? Ajudar as pessoas, e ele vai dizer aqui, compreender a minha triste posição, né? E se as pessoas pudessem compreender a minha posição aqui, Deus. Então ele já estava ali realizando que aquelas pessoas que ficaram, que eram do grupo deles ali, que professavam o materialismo, que era muito crescente, né, nessa época do século XIX, ele vem trazer essa mensagem. Olha, olhem para nós, vejam o tanto que nós estamos sofrendo e aprendam com isso, para que vocês não venham para o mesmo lugar. E aqui Kardec faz uma pontuação aqui que a caligrafia dele era clara e legível, então diferente do irmão. O irmão se mostra muito mais perturbado do que ele, né? Então ele tinha essa perturbação, mas é óbvio que o processo dele, tanto de compreensão como de recepção de auxílio, é muito mais rápido do que do outro, né? Que temos na sua vida, e aí ele vai passar por primeiro e depois pelas outras perturbações que são iguais à do irmão aqui, que era ateu e materialista. E ao explorar aqui um pouco mais essa condição desse espírito, ele vai, o próprio espírito, dizer que ele sofre tanto porque ele foi humilhado, né? Então, o espírito dele foi humilhado por essa descoberta, né, de que ele estava errado a vida toda. E é interessante, porque ele vai falar aqui que essa humilhação vem se juntar ao remorso, né? O remorso
por tanto tempo, ter esquecido a existência de Deus. Então, ele sente que ele cometeu uma falta para com o Criador. Então, ele vai dizer lá, ó, e é insuportável, o estado é insuportável. Você não encontra nem calma e nem repouso. Então, é interessante isso, porque volta na mesma condição que a gente falou, quando ele falou lá que o espírito dele estava ardendo em brasas, né, como se estivesse num braseiro. E agora que ele fala que você não encontra repouso, então você soma a questão do fogo eterno ali com a questão da eternidade da pena, né, das penas eternas. Então você queimaria eternamente no fogo do inferno. Essa foi a relação que as pessoas fizeram, né? Então, acabou um local físico que a pessoa iria ser encaminhada para queimar num fogo ali e eternamente. Então, acabou que se criou essa figura de linguagem que foi por muito tempo algo aterrorizante, né? E vem, muitas vezes, imagino eu, vem dessas comunicações, dessas sensações. Porque mesmo que ninguém tenha feito comunicações de psicografia, as pessoas sentiam isso e transmitiam esses sentimentos desses espíritos como se fosse uma revelação. Né? E aí vai se criando essa situação das penas eternas da prece, né? Que a prece dos irmãos ajuda nesse processo. Então, isso aqui é recorrente. Né? Novamente, o irmão fala, ele também vai falar. Né? E é interessante na 22 aqui, na pergunta 22, quando eles questionam sobre, olha, fizemos a prece para o seu irmão, ele já recebeu? E ele vai dizer, olha, ele talvez não esteja em estado de receber ainda, mas quando ele puder receber, ela vai fazer o seu efeito. Então, olha lá, ó, a graça voltará quando ele estiver em estado de recorrer a essa divina panaceia, que é se abrir para receber essa prece, para receber essa ajuda, esse auxílio que a um psiquiatra, de um médico, de alguém que possa aliviar esse sofrimento dele, né, seja físico como espiritual. No caso aqui estamos falando do sofrimento espiritual. Né? Comentários? Sigamos. Pode seguir. O resultado dessas duas evocações foi transmitido à pessoa que nos tinha pedido. Então recebemos a seguinte resposta. Não podeis imaginar, Senhor, quão grande foi o bem produzido pela evocação de meu sogro e de meu tio. Nós os reconhecemos perfeitamente. Sobretudo, a letra do primeiro tem uma notável analogia com a que tinha em vida. Tanto mais quanto, nos últimos meses que passou conosco, ela era arrebatada e indecifrável. Aí encontramos a mesma forma das pernas, da assinatura e de certas letras, principalmente os D, F, O, P, Q, T. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, são ainda mais notáveis. Para nós, a analogia é perfeita, a não ser o seu maior esclarecimento sobre Deus, a alma e a eternidade, que outrora ele negava tão formalmente. Estamos, pois, perfeitamente convencidos quanto à identidade. Deus será, por isso, mais glorificado por nossa crença mais firme no Espiritismo, e nossos irmãos, espíritos e vivos, assim se tornarão melhores. A identidade de seu irmão não é menos evidente. A imensa diferença entre o ateu e o crente foi reconhecida no seu caráter, no seu estilo, nas suas expressões. Uma palavra, sobretudo, nos chocou. Panaceia. Era sua expressão habitual, que dizia a todos e a todo momento. Muito bem. Aqui é interessante, né? Porque Kardec encaminha essa comunicação aqui para a pessoa que tinha pedido, né? Para os familiares deles ali, e eles vão ali começar falando, né? Agradecendo pelo bem que aquela comunicação fez para eles. E é interessante a gente pensar, né? Como que duas comunicações tão cheias de sofrimento podem alento para quem está aqui, né? Na verdade, o alento se dá, né, primeiro pela sobrevivência da alma. Esses espíritos, eles vêm apresentar que eles sobreviveram. Então, isso já é para essas pessoas que ficaram aqui uma maravilha, né? Porque o nada realmente é desesperador. Você imaginar que aquela pessoa que você ama simplesmente desapareceu, né, foi para o nada, né, não existe mais nada dela, isso é desesperador. Né? O fato dela estar sofrendo,
se nós compreendemos a partir da doutrina espírita que esse sofrimento ele não é mais eterno, que ele não está lá para o resto da existência dele, e sim uma coisa transitória, e que né, desse sofrimento, desse mal que a pessoa tenha feito, vai ressurgir uma pessoa nova, um espírito novo, com novas oportunidades, é isso que dá esse alento, é isso que a pessoa coloca aqui, né, pela sobrevivência. Né? E também é interessante porque eles vão falar aqui que eles reconheceram esses dois espíritos. Então eles reconheceram primeiro o suicida pela letra, que apesar da letra, né, e no final eles já mostram aqui que ele no final da vida dele ele já estava perturbado, né, que ele já estava escrevendo de uma forma com a caligrafia já demonstrando essa perturbação. Mas eles reforçam aqui que eles verificaram ali as letras e viram, eles compararam, puderam identificar esse espírito por essa caligrafia. É muito comum isso, porque grande parte das comunicações, talvez a maioria delas, não é mecânica. Então elas não vão causar esse fenômeno no médium de escrever com a letra do espírito. Mas, em casos aí menos comuns, ocorre isso de você poder identificar o espírito pela caligrafia. Mas eles colocam aqui que não é só a caligrafia que fez com que eles reconhecessem esses espíritos, né? E sim as expressões, o estilo, a forma de falar, a forma de se comunicar. Era isso que Kardec chamava muito a atenção, né? Para que nós pudéssemos ouvir de um espírito através dessa forma, né? desse estilo das palavras, dos pensamentos, né? Até porque isso é até mais seguro do que um fenômeno que a pessoa pode reproduzir. Então, um bom imitador, ele pode pegar uma carta de uma pessoa e copiar aquela letra da pessoa. Mas ninguém consegue copiar o pensamento e o estilo de conversar de uma outra pessoa, principalmente se você não a conhece. Então, aqui eles identificaram isso. E é estranho, né? Porque eles vão colocar aqui no caso dos dois, né? Que eles reconheceram o estilo, a não ser o maior esclarecimento sobre Deus. Então, menciona dos dois espíritos. Então, eles deviam ser os mesmos, eles deviam ser da barra pesada. Eles deviam ser daquela turma que coloca só com bastante firmeza, né? Porque eles colocaram para os dois aqui. E do segundo foi interessante que eles reconheceram e que ele usou a palavra panaceia, que não é uma palavra comum de ser usada, né? Então, e aí eles vão dizer aqui que é uma palavra que chocou bastante eles ali, né? Porque era uma expressão que eles diziam a todo momento. Né? Então, isso é bacana, essa forma de identificar esse espírito, né? De poder dar essa clareza nessa comunicação e nessa identidade. E eu me recordo de um amigo que eu perdi já quando eu era jovem ainda, eu devia ter lá meus 19 anos, e eu perdi era um grande amigo meu, que trabalhava no lado da minha. E assim, tiveram muitas comunicações, né? Essa história começa a brotar a comunicação, mas eu nunca tinha visto uma comunicação que tivesse me convencido que era ele. Até um dia que chegou às minhas mãos uma comunicação de um centro X aí, que eu nem lembro quem é, um centro lá da parte da estação, lá daqueles lados. A gente sempre aqui para o lado do Luz e Amor, então não tinha conexão ainda com esses centros. E aí eu vi a carta que ele escreveu. E ali estava, né, esse amigo, que chamava-se Tomazinho, estava ali. Né? Ele estava, a expressão, usava muita gíria, o jeito dele falar. Eu li a carta, era como se ele estivesse do meu lado se comunicando comigo, falando comigo. E essa carta, ela tinha ela tinha uma riqueza. Então, ele falava de pessoas que trabalhavam conosco, ele mencionava essas pessoas da família dele, chamava por nome, mas o que mais me chamou a atenção, porque essas outras coisas a pessoa pode coletar em algum lugar, né? Então, a gente acaba tendo essa relutância em aceitar prontamente qualquer comunicação. Mas a linguagem dele, do começo ao fim da carta, era a linguagem que ele usava ao lado. Então, o Kardec chama atenção aqui para essa situação, né, para se observar esse estilo, né, e esses pensamentos que aqui o espírito vai usar. Ok? Comentários? E é interessante, Mário, que muitas vezes essas provas de identidade, elas surgem espontaneamente, né? Comumente elas surgem espontaneamente. O próprio Kardec pontua isso em algumas partes da Revista Espírita, que não apraz muitas vezes aos espíritos darem essas provas de maneira provocada, né? Com alguém pedindo a prova.
para eles, normalmente eles dão assim espontaneamente mesmo. Então coloca às vezes uma palavra ali, porque ele tá, para ele é algo natural, né? Então como ele está ali no momento de convicção e ele não gosta de se sentir forçado, Kardec ele reforça isso muitas vezes. Não gosta, o espírito não gosta de se sentir forçado a fazer algo. Então ele faz muito espontaneamente. Tem até uma comunicação que eu me lembro, que se não me engano é na de 61 também, que se comunica o Homero, o grande escritor grego, né? E ele coloca o segundo nome dele, se não me engano, que era muito desconhecido, assim, que poucas pessoas conhecem, a não ser aquelas que se debruçam sobre a obra. E o médium, que foi o médium que escreveu a comunicação, assim, claramente ele desconhecia. Era uma pessoa, se eu não me engano, de pouco conhecimento intelectual, assim, que não tinha conhecimento nem da própria obra do Homero. E, assim, isso surpreendeu eles ali na sociedade. E o Kardec destaca esse ponto, né? Que espontaneamente ele deu, né, esse segundo nome que ele tinha enquanto encarnado e que é desconhecido por muitas pessoas, né? Então, assim, isso é um ponto interessante também, chama atenção. Exatamente, o Vitor. Assim, a gente acaba tendo alguma ressalva com relação a essa necessidade, né, das pessoas de trazerem comunicações, né, e isso às vezes é inconsciente no próprio médium, e Kardec pontua, inclusive vai pontuar no final desse artigo aqui que a gente está estudando hoje, são elas que fazem toda a diferença, né? Kardec, antes de mais nada, era um cético, né? Ele já se aproximou da doutrina espírita em grande farsa, ou que aquilo era fruto do magnetismo animal. Ele já se recusava prontamente a imaginar um espírito se comunicando, e principalmente o espírito dos mortos aqui que haviam convivido conosco. Então ele era um cético, ele ficava buscando essas coisas o tempo inteiro. E ao longo de toda a sua obra, ele dava muita importância para isso, porque para ele não queria mostrar isso para as pessoas. Então ele estava o tempo inteiro buscando essas sutilezas, aí, esses detalhes, para poder apresentar. E aí, esse mais um exemplo, né? Estou cheio de exemplo hoje, um funcionário, uma Mayra, acho que é Mayra Rocha, teve aqui em Franca. É Rocha mesmo, gente? Mayra, como é que ela chama? É isso mesmo. Ajuda aí. Mayra Rocha, né? Ela teve aqui em Franca pela primeira vez ali no Paulo, né? E essas questões de cartas, assim, eu acho que quando elas estão num caráter mais privado, com menos gente, com menos exposição, elas costumam ser um pouco mais genuínas, mais ricas em detalhe. Quando ela começa a virar uma coisa muito grande, muitas vezes o médium acaba, por receio, por medo, acaba que meio que, talvez perdendo essa facilidade, essa simplicidade das comunicações. Mas o que aconteceu ali? Ela estava ali fazendo as cartas, as comunicações e tudo mais, e tem um amigo meu que trabalha comigo, que a família dele é de Uberaba, e ele perdeu o pai e a mãe, já faz algum tempo, e ele estava trabalhando lá, ele trabalha lá no centro, lá do Paulo, lá acho que é Jesus Maria José lá, e ele estava trabalhando lá. E ela começou a fazer lá as cartas, depois começaram a ler as cartas, e ela manda alguns recados ali. E aí ela alguém lá, que ele estava na organização, ele levantou Vilas Boas, né? Ficou lá no fundo olhando, e ela falou, Dona Maria Vilas Boas, aqui que está tudo bem, e que ela está com o tio tal e tal. E esse nome desses tios era um nome assim, tipo, sei lá, se fosse Asdrubal, sabe? Um nome que não é um nome comum. Né? Fala assim, está aqui com o tio João e com a tia Rose, né? Então, quer dizer, é mais fácil de eu acertar esses nomes. Mas eram dois nomes, nomes muito incomuns e nomes de pessoas que já tinham morrido faz tempo. Eram tios dela, que já tinham morrido velhos há muito tempo. Esse meu amigo nem tinha conhecido. Então são esses detalhes, né? São essas sutilezas que vão mostrar essa identidade desses pessoa buscar essa informação na internet. Ela não conversou com ele sobre isso. Esse cara nem conhecia essas pessoas, ele sabia da existência delas, mas ele nunca as viu. Então não era algo que pudesse ter comunicado com ela. Então, Kardec buscava muito isso, Vitor, isso que você colocou, e é bem interessante, porque ele buscava nessas situações. E ele sempre falou isso mesmo, se você pressionar o espírito para fazer, né, ou o espírito ou o médium vão acabar se perdendo ali no comunicação.
Ou talvez porque ele não pode, nós vamos ver aqui. Né? E o médium porque ele se sente pressionado a dar resultado. Né? Então ele se sente pressionado ali, talvez inconsciente, e ele acaba, né, interferindo na comunicação. Vamos ver esse finalzinho aqui, dá tempo da gente terminar essa comunicação aqui. Aqui. Vamos lá. É a moça falando ainda, tá? Aí, agora foi. Tá. Mostrei as 2 comunicações a várias pessoas, que ficaram tocadas por sua veracidade. Mas os incrédulos, os que participam das opiniões de meus 2 parentes, desejavam respostas mais categóricas. Que, por exemplo, o Sr. D precisasse do lugar onde foi enterrado, onde se afogou, de que maneira procedeu, etc. Para satisfazê-los e os convencer, bem poderíeis fazer-lhes as seguintes perguntas. Onde e como cometeu o suicídio? Quanto tempo ficou mergulhado? Onde seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira civil ou religiosa se procedeu à inumação, etc. Peço-vos, Senhor, a bondade de exigir respostas categóricas a estas perguntas essenciais para os que ainda duvidam. Estou persuadido do imenso bem que isto produzirá. Procedo de modo que esta carta vos chegue amanhã, sexta-feira, a fim de poder desevocá-lo na sessão da sociedade a realizar-se nesse dia, etc. Reproduzimos esta carta devido à identidade que ela estabelece. Juntamos a nossa resposta para a instrução das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. As perguntas que desejais sejam dirigidas novamente ao espírito de vosso sogro, certamente são ditadas por louvável intenção, a de convencer os incrédulos, porque em vós não há mistura de sentimentos de dúvida. E aí tem que abaixar um pouco. Aqui. Acho que ainda não carregou para mim. Deu certo? Ainda não. Os demais estão vendo? Não, mas não está aparecendo, não. Já está travado ainda na digital. Quer que eu leia aqui? Pode ser. Porque ainda não Vamos foi. lá. Está dizendo lá, por mais louvável seja a intenção, né, de convencer os incrédulos, porque em vós não há mistura de sentimentos, de dúvida e de curiosidade, entretanto, em um mais perfeito conhecimento do Espiritismo, vos teria feito compreender que são supérfluas as perguntas. Para começar, pedindo faça o vosso sogro dar respostas categóricas, certamente ignorais que não governamos os espíritos à vontade. Quando querem e como querem, e muitas vezes como podem. Sua liberdade de ação é ainda maior do que quando e tem mais meios de subtrair-se à pressão moral que tentássemos exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são dadas espontaneamente, de acordo com sua própria vontade, ou que brotam das circunstâncias, e, na maioria dos casos, é perder tempo querer provocá-las. Vosso parente provou a sua identidade de modo irrecusável, segundo a vossa opinião. É pouco mais que provável que recuse responder às perguntas que de pleno direito ele considera supérfluas e feitas com o objetivo de satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Poderia ele responder, como frequentemente fizeram os outros espíritos em casos semelhantes, perguntando: qual o interesse em perguntar-me coisas que sabeis? Acrescentarei ainda que um estado de perturbação e de sofrimento em que se encontra deve tornar-lhe mais penosas as pesquisas desse gênero, exatamente como se quisesse obrigar um doente que apenas pode pensar e falar a contar-nos detalhes de sua vida. Faltar à consideração devida à sua posição. Quanto ao do que esperais, as provas de identidade fornecidas têm um valor ainda maior pelo próprio fato de terem sido espontâneas e de que nada podia indicar aquele caminho. Se os incrédulos não estão satisfeitos com isso, também não ficariam por meio de perguntas que poderiam inquinar de conivência.
Há criaturas a quem nada pode convencer. Elas veriam o vosso sogro com os seus próprios olhos e de que estavam vítimas de ação. O que de melhor se lhes pode fazer é deixá-las tranquilas e não perder tempo com palavras supérfluas. Só podemos lamentá-las porque mais cedo ou mais tarde aprenderão por si mesmas quanto custa terem repelido a luz que Deus lhes envia. É sobretudo contra esses que Deus manifesta a sua severidade. 2 palavras ainda, Senhor, sobre vosso pedido de evocação, no mesmo dia em que deveria receber a carta. As evocações não são feitas assim, às pressas. Nem sempre os espíritos respondem ao nosso apelo. Para tanto, é necessário que o possam ou queiram. Além disso, é preciso um médium que lhes convenha e que tenha a aptidão especial necessária. Então, em dado momento, que o meio seja simpático ao espírito, etc. Todas essas são circunstâncias pelas quais não podemos responder jamais e que importa conhecer quando se quer fazer a coisa com seriedade. Então, vejam só, como esse final aqui, Kardec é claro com relação a isso tudo que o Vitor colocou e que nós avaliamos. Essas são supérfluas para o espírito, porque ele já tinha mostrado casualmente ali a sua identidade. Né? Então ele vai dizer aqui de novo que esses espíritos eles não vão se conformar com as nossas perguntas, principalmente se elas tiverem esse daqui coloca ali uma série de situações, de dificuldades do espírito. Então, às vezes o espírito não quer, às vezes o espírito não pode e às vezes o espírito não se lembra. Então, porque o espírito, quando ele já se desligou do corpo físico, ele não vai ficar se lembrando de detalhes da vida material, né? E às vezes ele não pode. Então também, Kardec coloca isso. Não adianta você forçar o espírito a falar isso, né? Porque vai dar esse problema. Ele vai dizer, você já sabe, por que você está me perguntando? Por que você está tomando o meu tempo com isso? E no final ali, achei bastante interessante, porque a pessoa que escreveu a carta falou, estou postando rapidamente, que você vai receber antes de sexta, e aí você evoca eles na sexta-feira. Né? E aí ele vai dizer que não é assim. Porque esse processo é um processo complexo. Então, a hora que ele vai dizer ali, nem sempre os espíritos respondem ao nosso apelo, né? Para tanto é necessário que possam ou que queiram. Então tem isso aí. É uma entidade, é uma individualidade que tem mais o que fazer, né? Ele pode não estar no dia de responder e também ele pode não poder fazer essa comunicação. Sabe-se lá por que condição. Então eles foram trazidos para cá para dar aquela primeira comunicação, mas nada assegura que eles poderão ser trazidos novamente ou que poderão se aproximar novamente daquela condição em que está formatada aquela reunião espírita. E aí ele conclui aqui, além disso, é preciso médium especial necessária. Então, eu preciso da vontade e da possibilidade do espírito, e eu preciso do médium que seja capaz de fazer aquela comunicação. Porque eu posso ser médium e não alcançar aquele tipo de sintonia. Né? Que esse médium esteja disponível, aquele dia não está disponível, né, para fazer, ou ele pode não estar num bom dia e não estabelecer a sintonia necessária, né? Que o meio seja simpático ao espírito, etc. Né? Então, todas essas são as circunstâncias que envolvem um processo de evocação e de comunicação mediúnica. O Kardec mostra de uma maneira muito clara como funciona o processo, como funciona essa individualidade, como funciona essa hierarquia que faz com que o espírito possa ou não se aproximar, que ele seja trazido. Nós vimos naquele estudo nosso da obsessão, que no caso das desobsessões, as primeiras comunicações, o espírito era forçado a vir, vocês lembram? Que ele falava, olha, eu fui forçado. Até teve um deles que falou, olha, eu não quero ser forçado de novo, eu quero vir por conta própria. Né? Porque ele era meio que arrastado, conduzido coercitivamente. Né? Da mesma forma que o Sérgio mencionou para nós ali, chega uma pessoa que tem ideação suicida ou que está oferecendo perigo para alguém, as pessoas vão contê-lo ali, seja química ou até materialmente, e levá-lo para um local especializado. Né? Primeiro para protegê-lo e depois para proteger os demais. Na espiritualidade, Kardec mente claro. Né? E a primeira razão ele sempre coloca, o espírito pode não querer. Ele pode simplesmente, e eles se irritam
quando você faz essas perguntas supérfluas. Provavelmente porque é dispendioso o processo de comunicação mediúnica. Custa caro. É como se fosse uma ligação internacional. Ela é cara. Então você tem que fazer. Hoje não mais, né? Porque hoje é pela internet. Mas quando a gente pagava para fazer a ligação, ela tinha que ser breve muitas vezes, né? Porque era muito caro. Então, às vezes, a comunicação mediúnica acontece a mesma coisa. Ela é cara fluidicamente, né? Ela é cara dentro de um processo que a gente entende muito pouco, que é o que acontece no plano espiritual, né? Então, e não se tem tempo a perder com essas futilidades. Ok, meninos? Comentário? Ô, Mário, eu queria só colocar que eu enviei aqui no chat também. Muito interessante que eu me lembrei de uma passagem da Revista Espírita de 59, quando Kardec faz a evocação de Mozart. É uma segunda vez em que ele evoca Mozart. E aí, nesse trecho, o que acontece? Eles recebem uma sonata de Mozart, um fragmento, que foi ditado por meio de um médium, e aí aquele que recebeu essa sonata, ele passa por diversos artistas, essa mesma sonata, sem dizer a origem dela, para que eles avaliem. E todos eles entram em resposta unânime que aquele era o estilo de Mozart. E, por fim, eles fazem a evocação, né, e conversam com ele. Uma moça toca a sonata, se não me engano, num teatro que eles estão, e aí o Kardec pergunta para Mozart, poderia tocar piano? Resposta, sem dúvida que sim, mas não o quero, seria inútil. Ele insiste, seria, entretanto, poderoso motivo de convicção. Aí Mozart responde, não estáis convencido? E aí Kardec comenta, sabe-se que os espíritos jamais se submetem a provas. Muitas vezes fazem espontaneamente aquilo que não pedimos. Esta, aliás, entra na categoria das manifestações físicas, com as quais não se ocupam os espíritos elevados. Então, assim, o Mozart deixa bem claro, né? Dá um tapa na cara, assim. Eu lembro quando eu li essa manifestação, essa evocação, eu fiquei, assim, surpreendido com a resposta dele, porque realmente, né, tudo aquilo que já tinha acontecido, não só nesse momento, mas todo o tempo que Kardec já estava envolvido com a doutrina ali, já não estáis convencido, foi praticamente, né? Já não serve o tanto de coisa que a gente já deu para vocês, né? Que eram muito convincentes e bem catalogadas, né? Racionalmente e cientificamente falando. Então, assim, é fantástico. Ô, Vitor, é muito legal aí, né? Porque o que é mais fácil, tocar piano ou compor Mozart, né? Então, o que é mais fácil? É muito mais fácil tocar piano, né? Do que compor uma obra de Mozart. Então, ele fez essa composição através do médium, checou com o músico. E tem um trecho interessante aí, Vitor, também nessa mesma comunicação, que Kardec vai perguntar nessa segunda evocação para Mozart, você deve se lembrar, qual era o trecho que era o mais o melhor para ele, né? Qual foi o trecho dessa sonata que ditou para nós aqui? E ele falou, o segundo. O segundo é mais sensível, ele dá algumas características desse segundo trecho, e é interessante que Kardec comenta que todos os músicos que tocaram e que avaliaram aquilo como uma peça de Mozart, falaram que a segunda estrofe ali era a melhor, a segunda parte era a melhor, porque era a mais sensível, era a mais bonita e tudo mais ali. Então é muito interessante, porque essa prova que Kardec pede, ela era desnecessária, e aí essa pontuação de que seria um efeito físico, vai lá para aquela última linha que nós lemos ali, né? Então, se ele está fazendo uma comunicação voltada para passar aquela música, uma comunicação assim, seria muito difícil e muito oneroso, fluidicamente, ele mudar isso para uma manifestação física. É isso que ele fala lá, né? Os fenômenos são diferentes, precisa de médium diferente, precisa de ambiente diferente, precisa de fluido diferente. Então, precisa de tudo diferente para fazer. E mais ainda, como ele conclui bem que o Vitor colocou aí, que um espírito evoluído como Mozart não se prestaria a fazer isso. Então, até o grau de materialidade dele não permitia ou se tornaria muito difícil que ele fizesse. Então, é muito bacana isso mesmo, porque as coisas vão casando, né, umas com as outras e aí não entende quem não quer entender e não acredita quem não quer acreditar. Kardec coloca ali. Para um incrédulo que não quer acreditar, você pode materializar na frente dele que ele não vai acreditar. Ele vai continuar não acreditando. Ele vai achar que ele foi vítima de uma alucinação ou de uma fraude. Então, isso a gente vê todo dia. Né? Pessoas que não acreditam nas coisas e que não se estão convencidas ainda. Tudo bem, meninos? Passamos um pouquinho da hora, mas tem uma PET, não é? Foi produtiva hoje o estudo.
Muito produtivo. Bom, Excelente. Muito o que eu bom. acho legal aqui dessa sugestão do Vitor, da gente estudar essas palestras, porque a semana que vem nós vamos ver uma comunicação de São Luís, né, que está lá questões e problemas, e nós vamos ver uma pessoa que foi evocada, uma mulher que era uma espiritista bastante séria, que trabalhava lá nas sociedades espíritas da época, e eles vão entrevistá-la para ver como é que foi a passagem dela, tudo. Então, quer dizer, vai alternando, né? Então, hoje nós falamos bastante de suicídio, da condição dos suicidas, a semana que vem a gente eleva um pouco para ouvir esses espíritos que estão num grau acima, depois desce para os ordinários de novo e assim vai. Então, vai ser bem diverso esse estudo nosso aí daqui para frente. Tá certo? Então, vamos que vamos jantar, né? Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Amém. Boa noite, gente.